Olá, irmãos, olá, amigos. Eu sou o Nilson e você está no canal Aí Vem o Noivo. Sejam todos bem-vindos ao canal. Se você ainda não foi inscrito no canal, aproveite para se inscrever, dê o seu like e compartilhe os vídeos para que o nosso canal continue crescendo e sendo abençoado para a honra e glória do Senhor Jesus. Hoje nós vamos continuar nossos estudos a respeito das 7 igrejas. Só lembrando, para quem ainda não viu os vídeos anteriores, nós já falamos sobre 2 igrejas, sobre a igreja de Éfeso, sobre a igreja de Esmirna, e agora nós vamos falar sobre a igreja de Pérgamo. O intuito desse vídeo, desses vídeos que estamos gravando, falando das 7 igrejas, é fazer um parâmetro da igreja, das 7 igrejas, a qual João nos mostra, aqui em Apocalipse capítulo, a partir do capítulo 2, e fazer um parâmetro dessa igreja, das 7 igrejas, que tem uma representatividade muito grande para o tempo atual que nós estamos vivendo, A igreja de hoje. Será que tem alguma coisa que remete aos tempos que estamos vivendo hoje, a igreja de Cristo nos tempos de hoje? Então nós estamos vendo uma por uma. Algumas coisas são bem parecidas, outras um pouco diferentes, e nós vamos ler uma por uma. Ao final desse estudo, nós vamos trazer um resumo, fazendo um apanhado de cada uma delas e trazendo alguns detalhes a mais que venha acrescentar ao nosso estudo. Então vamos fazer a leitura sobre a carta à igreja de Pérgamo. Está em Apocalipse capítulo 2, no versículo 12. Então vamos fazer a leitura e depois eu vou passar alguns pontos aqui. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreva: estas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. Contudo, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim. Nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade, onde Satanás habita. No entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. De igual modo, você tem também os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. Portanto, arrependa-se, senão virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca, com um novo nome nela escrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Ok, eu anotei alguns pontos referente a esse texto. Vocês vão perceber que algumas coisas vão ser muito parecidas de todas as 7 igrejas. Muda uma coisinha ou outra, mas no geral são situações parecidas. Você vai entender por que são coisas parecidas, porque as igrejas estavam no mesmo contexto, eram na mesma época e na mesma região. Todas elas eram na Turquia. E você vai perceber que alguns líderes dessas igrejas, eles foram discipulados por João. Então você vai ter aqui algumas referências, a João, por exemplo. Então vamos lá. Pérgamo vive onde está o trono de Satanás. Permanece fiel ao nome de Jesus. Não renunciou à sua fé em Cristo perante a morte de Antipas. Nós já vamos falar sobre Antipas. Havia pessoas entre eles que se apegavam aos ensinos de Balaão. Também vamos falar de Balaão. Balaão era um profeta, um falso profeta, E Balaque era um rei. E ele, através desse rei, induziu o povo, os israelitas,
a comerem alimentos sacrificados e a praticarem imoralidade sexual. Entre eles havia os que se apegavam aos nicolaítas. Engraçado que a gente leu, né, sobre os nicolaítas na primeira igreja, a igreja de Éfeso. E lá Deus até elogiava eles porque eles não conviviam, eles não concordavam com os nicolaítas. Eles odiavam, aliás, né, os nicolaítas. A gente já falou sobre os nicolaítas, quem são eles, né? Recomendação que Deus deu, que Jesus deu para eles, arrepender-se. A recompensa é o maná escondido, preda branca com um novo nome. Como eu já disse, todas as igrejas, 7 igrejas, eram na região da Turquia. Mudava era a cidade. O nome das igrejas era o nome das cidades, né? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira e assim por diante. Trono de Satanás. Quando você vê trono de Satanás, você lembra, talvez você lembre o que a gente leu na igreja de Esmirna, fala sobre sinagoga de Satanás. E agora aqui, essa expressão, trono de Satanás. Lá na igreja de Esmirna, sinagoga de Satanás, ela estava se referindo aos falsos judeus que viviam entre eles. Que como era uma cidade idólatra, e assim como aqui, né, o imperador ele era idolatrado pela cidade, e era uma regra, era uma lei, eles eram obrigados a idolatrar, a adorar. E então lá, sinagoga de Satanás estava se referindo aos falsos judeus que estavam entre eles, que entregavam os cristãos da igreja de Esmirna para as autoridades. E lá eles eram perseguidos, presos e etc. Aqui a expressão muda um pouco. Ela não é sinagoga de Satanás, mas ela fala o trono de Satanás. Por que está falando aqui o trono de Satanás? É a mesma coisa de sinagoga de Satanás? Talvez um pouco pior, porque aqui a expressão se refere ao paganismo e à adoração ao imperador, parecido com a igreja de Esmirna, onde o culto a César era obrigatório, igual a Esmirna, não muda. Tinha um templo para Zeus, deus pagão, e um templo para o imperador. Você for analisar, lá ela era considerada sinagoga de Satanás, porque havia os falsos judeus. Aqui o trono de Satanás está se referindo a talvez um contexto um pouco mais grave, porque a igreja de Esmirna, ela condenava, ela batia de frente, ela não aceitava esse tipo de coisa. Já a igreja de Pérgamo, existia entre eles, não eram todos, alguns que praticavam isso. E ela era uma igreja conivente, ou seja, ela permitia que algumas coisas acontecessem. Ela como se ela fizesse vista grossa. Ah, não, vocês querem adorar aí, vocês querem ter as suas práticas pecaminosas, beleza. Nós vamos continuar aqui adorando a Deus. Então essa era a repreensão, uma das repreensões, né, a qual Deus tinha com a igreja de Pérgamo. Balaão era um vidente, falso profeta, e ele agia por dinheiro. Contratado por Balaque, rei de Moabe, para amaldiçoar o povo de Israel. Conhecido pela mula. Quem já leu ou já ouviu alguma mensagem falando sobre a mula que falou, né? Muito conhecido, né? Essa mula é a mula onde Balaão estava montado. Ele estava indo em direção a Israel para profetizar maldições, né? Mas tudo é na mentira, né? Falso profeta. Ele estava indo lá, né? Pago para fazer isso. Só que Deus ele mudou toda a situação. Se você ler o texto, você vai ver que ele, de maldição, ele acabou sendo um profeta que falou coisas abençoadas, né? E profetizou coisas boas para Israel, né? E a mula ficou famosa porque quando Balaão passou numa determinada região, Deus colocou um anjo ali para repreender. Só que Balaão não viu, mas a mula viu. E quando a mula viu, ela parou. E ela parou e ela repreendeu Balaão. A mula falou, repreendendo Balaão. E aí Deus obrigou
ele abençoar Balaão, abençoar Israel. É uma história muito interessante, a gente pode até fazer um vídeo depois falando sobre esse assunto, com mais detalhes. Então o povo ali, esses mesmo que adoravam ao trono de ao imperador, etc., eles também praticavam, é, estavam contaminados com esse tipo de coisa, né? De Balaão, porque eles estavam induzindo o povo a comer comidas sacrificadas. Mas o que isso tem a ver com o tempo de hoje? Irmãos, você pode até não comer alimento físico, arroz, feijão sacrificado, mas quantos estão dentro das igrejas estão se contaminando com coisas que são idólatras? Fazem parte de idolatria. A gente fala muito sobre idolatria de imagem, né? Os irmãos católicos que têm imagem, etc. A gente já viu muita gente criticar e tal, e é correto, né? A gente falar sobre isso porque, de certo ponto, é idolatria. Mas existe idolatria no meio cristão, no meio gospel, no meio evangélico. Eu tenho vídeos aqui no canal já gravados falando sobre isso. Muitas das vezes a gente permite que coisas que não são bíblicas entrem no nosso costume, no nosso dia a dia, nos cultos, dentro da nossa igreja, dentro da nossa casa. Temos que tomar muito cuidado, irmão, que às vezes a gente nem sabe, mas estamos participando de culturas pagãs. E nós, como cristãos, nós temos que estar atentos a esse tipo de coisa. E aqui no caso era alimento. E em alguns casos até alimento, né? Tem que tomar muito cuidado. Então isso está inserido, sim, nos tempos de hoje. A cultura de paganismo. Muitas religiões, denominações estão adotando culturas pagãs dentro das igrejas. E Deus não se agrada disso, irmão. Imoralidade sexual. Quando se fala de imoralidade sexual, era outra questão, né? A gente vê lá sobre os nicolaítas, a gente viu aqui, ao contrário da igreja de Éfeso, que era totalmente contra os nicolaítas, a igreja de Esmina, como eu já disse, passava a vista grossa, né? Ela tolerava esse tipo de coisa. Então a imoralidade sexual também acontecia, também era mais uma prática. Mas a gente pensa muitas das vezes que imoralidade sexual é prática sexual, né? Práticas ilícitas, enfim, como era em Sodoma e Gomorra e tal. Mas aqui, nesse caso, não está falando de práticas sexuais, a gente está falando de relacionamentos. Como assim? Não era só práticas, mas também para os israelitas que se envolviam com mulheres de origem pagãs, o que era proibido por Deus. Por exemplo de Sansão e Salomão. Deus ele tinha deixado uma ordem para o povo de Israel, que era um povo escolhido por Deus, que neles não deveriam se relacionar os homens com mulheres de outras regiões, porque as regiões ao redor, todas elas tinham deuses, elas eram regiões, pessoas que cultuavam esses deuses. Então eram consideradas pessoas, nacionalidades pagãs, né? Então, quando fala de imoralidade sexual, nesse caso, era de relacionamento, casamento. O israelita, o homem, se casar com uma mulher de uma cultura pagã. Então, nem sempre está falando de relacionamento, de imoralidade sexual, de prática sexual, mas também de relacionamentos com pessoas a qual Deus proibia, né? E ali também estava acontecendo isso, ou seja, era uma mistura de coisas. Além da idolatria ao imperador, além de comer coisas oferecidas a ídolos, foi o caso de Balaão e Balaque, né? E aí também, ainda tinha a questão da imoralidade sexual. E os nicolaítas, como a gente leu lá na igreja de Éfeso, eles eram povos que viviam ali no meio deles que praticavam esse tipo de coisa, uma cultura deles. Antipas, a gente leu aqui também sobre Antipas. Quem era Antipas? Antipas era discípulo de João e bispo de Pérgamo, era o líder da igreja de Pérgamo. Foi assado vivo dentro de um touro de bronze. Era uma cultura que eles tinham, né? De torturar as pessoas dessa forma. Tem até alguns filmes, né? Que relatam isso. Durante a perseguição de Nero ou Domiciano, que eram os imperadores da época. Assim como Policarpo, também discípulo de João
e era líder da igreja de Esmirna, foi queimado vivo e apunhalado. Ele foi colocado numa fogueira, diz a tradição, que ele colocado numa fogueira, o fogo não o consumiu totalmente, e os soldados ali foram lá e apunhalaram ele com, com facas e com outros tipos de ferramentas para que ele morresse mais rápido. Então a gente vê aqui que também como a igreja de Esmirna tinha um líder que não cedeu, não adorou a outros deuses, não aceitou a cultura que eles estavam querendo implementar dentro da comunidade cristã, também pagou com a vida, assim como foi o líder Policarpo de Esmirna. Então temos aí dois mártires, né? Antipas e Policarpo. Aí tem a questão do maná e da pedra branca. Essa questão do maná e da pedra branca, eu vou ler aqui que eu achei interessante. O maná escondido, né? Representa a revelação de Deus, a verdade oculta e o próprio Cristo como pão da vida. Ou seja, é algo que vai ser revelado para nós. Quem não quer ver a face de Cristo? Quem não quer ver Deus face a face, hein? Diferente do maná físico dado no deserto, está em Êxodo 16, este é espiritual, preparado para os vencedores das batalhas espirituais. O simbolismo é comer do maná escondido, é ter um relacionamento íntimo e sabor especial com Deus. A pedra branca simboliza a purificação, a absolvição no tribunal de Cristo e a aceitação no reino de Deus. Na antiguidade, pedras brancas eram usadas para absolver réus ou permitir a entrada em lugares especiais. E o novo nome, a pedra contém um novo nome, que apenas quem recebe conhece, representando a nova identidade do crente na eternidade. Essa promessa faz parte do conjunto de bênçãos para os vencedores que se mantêm fiéis, diferenciando-os daqueles que se contaminaram. Então essa era a promessa de Deus para a igreja de Pérgamo, e a promessa que Deus tem para nós, irmãos. Então a gente viu aqui, irmãos, como a gente viu nas outras duas igrejas que nós lemos, que no meio do povo havia, e nós vamos ver nas demais, irmãos, já adiantando que nós vamos ver nas demais esse tipo de coisa, que no meio do povo havia pessoas que se desviavam do foco, se contaminavam com a idolatria, com a questão de promiscuidade sexual, né? No caso, imoralidade sexual, que aceitavam alimentos que eram sacrificados e adoravam os líderes, né, políticos, que no caso aqui eram os imperadores. E você acha que isso não acontece hoje, irmãos? Você acha que hoje, dentro de algumas comunidades, você não vê esse tipo de coisa? Mas são todos? Não, irmão. Cada pessoa tem o seu pensamento. Muitas das vezes a pessoa está do nosso lado e a gente não sabe. Mas a gente consegue perceber, irmãos, quando é uma igreja que é focada em Deus, que busca a Deus, como a igreja de Esmirna, como a igreja de Filadélfia, que é uma igreja que, apesar das perseguições, no caso de Esmirna, ou não, no caso de Filadélfia, são pessoas que buscam a Deus. E a gente tem visto isso nessas 7 igrejas, que em alguns casos muitos se contaminavam, como é o caso de Laodiceia, que nós vamos ver. Em alguns casos ninguém se contaminava, como é o caso de Filadélfia, ou de Esmirna, que ninguém se contaminou, mas Esmirna não teve a mesma sorte, podemos dizer assim, de Filadélfia, que apesar de tudo foi perseguida e pagou muitas das vezes com a vida. Isso é um retrato do que nós vamos passar, irmãos. Enquanto estamos aqui nesse período, ou quando chegar no mais próximo do fim dos tempos, quando estiver mais perto ainda, porque já estamos próximos, mas estiver mais nos derradeiros dias ali da volta de Cristo, a igreja tende a ser perseguida, mas alguns não, irmão. Alguns vão passar um período mais tranquilo. Isso não significa que não vão ser abençoados, pelo contrário, abençoadíssimos, porque
vão ter mais tranquilidade. Então é um retrato do povo de Deus nos últimos dias. E que nós venhamos estar atentos, irmãos, e vigilantes. Ainda temos a igreja de Tiatira, vai ser o nosso próximo tema. A igreja de Sardes, a igreja de Filadélfia e, por último, a igreja de Laodiceia. Espero que os irmãos estejam gostando desses vídeos. São vídeos feitos com muito carinho, com muito amor. São vídeos simples, mas acredito que dá para a gente entender e incentivar os irmãos, as pessoas que às vezes não lê Bíblia direito, não tem muito tempo, de repente de ver esse vídeo aqui, conseguir entender um pouco do que representa essas 7 igrejas. Não é só isso, tá, irmãos? Eu estou falando de um ponto de vista, mas isso aqui, se você for entrar em mais assuntos, tem muito assunto. São textos proféticos, são textos que remetem à volta de Cristo, ao milênio, enfim. É muito assunto que está incluído aqui dentro. Mas eu estou falando de uma questão de comparação ao que nós estamos vivendo e que vamos viver pela frente. Espero que os irmãos tenham gostado, que os irmãos estejam curtindo esses vídeos, né? E peço que os irmãos orem por nós, interceda pela nossa vida, pelo canal Aí Vem o Noivo. Esse ano nós faremos 6 anos de canal, né? Um canal abençoado. A gente teve um período difícil, não ficou sem gravar, depois voltou. Mas estamos aí, firmes e fortes, às vezes com feridos, né? Na guerra a gente às vezes se fere, mas a gente se recupera, se levanta e volta a fazer a obra do Senhor. E assim tem sido nas nossas vidas e Deus tem abençoado. Desde já agradeço a todos pela atenção e fiquem todos com Deus e lembre-se, aí vem o noivo.